Eu tenho batido nessa tecla de maneira individualizada e aqui faço de modo público. Há uma tendência dos nossos dias de supervalorizar discurso motivacional, discurso psicologizante da vida, e essas coisas, por si mesmas, são vãs. Elas são o discurso do homem para o homem. Essas coisas nada têm a ver com a palavra que criou os céus e a terra, que sustenta a vida humana, que molda o caráter humano. Elas são apenas manifestações de um ateísmo prático. Na prática, os seres humanos se voltam para o discurso humano como se esse discurso fosse solução para a vida, rejeitando dessa maneira a palavra criadora e sustentadora, que é a palavra de Deus. Isso vale para o mundo, isso não vale para o meio cristão. O mundo pode se encher do discurso humano e se satisfazer com ele. A Igreja de Cristo não. A Igreja de Cristo vive a partir da palavra de Cristo. É a palavra que, chegando até nós, trouxe-nos vida, e é a palavra que continua a fruir vida para dentro de nós. Não existe curso superior, faculdade, que ensine alguém a viver bem. Nem teologia. A pessoa se agarrando, eu vou ter que ser muito cuidadoso na minha fala, mas para bom entendedor o pingo é letra. A pessoa se agarrando a determinadas profissões, como se isso fosse solução para a vida humana. Não é. Nas universidades você estuda teorias em sua avassaladora maioria meramente humanas. Técnicas humanas, lógicas humanas. Eu não estou falando contra as faculdades. Mas o que eu quero deixar bem claro nesta noite é: ninguém que queira viver bem vai se agarrar a um profissional determinado que fez uma determinada faculdade, um determinado treinamento secular, vai se agarrar a essas coisas para dizer: agora eu vou aprender a viver bem. Meu querido, que terrível engano. Entretanto, aqueles de nós que, como diz a própria Escritura, formos bons ouvintes, não aqueles ouvintes que são como quem se olha no espelho e depois sai e se esquece do que viu, mas aqueles ouvintes que, diante da palavra de Deus, ouvimos-la 2 vezes. Como diz o salmista, Deus falou uma vez, e quantas vezes eu a ouvi? A sua voz? 2. Ué, como ele ouviu 2 se Deus falou uma? Mas a primeira vez ele ouviu aqui, e depois ele foi reouvindo por dentro. Ouvindo e reouvindo, remoendo, digerindo, até que a palavra conseguisse fincar raízes no solo do coração e produzir as mudanças devidas, que só ela pode realizar. Aqueles que vivem anos dentro de uma igreja, não estou falando contra frequentar cultos, isso seria até pecado, isso seria até uma insolência, uma blasfêmia. Quando a Escritura expressamente diz que nós não devemos abandonar o culto público. A carta aos Hebreus. Não estou falando contra o cultuar, jamais faria uma loucura dessas. Jamais aderiria ao fique em casa, isso é uma profanação do cristianismo, jamais faria isso. Mas há aqueles que frequentam cultos, ouvem sermões e mais sermões, mensagens e mais mensagens, e aqui eu estou falando de mensagens divinamente inspiradas. Não estou falando de discurso humano que campeia o mundo gospel, eu estou falando de mensagens divinamente inspiradas. Ouvem mensagens divinamente inspiradas, ano após ano, e continuam mantendo o mesmo caráter não tratado pelo Espírito Santo. Onde está o problema? Na palavra que é pregada ou
no ouvido que é surdo. E aqui eu me refiro ao ouvido do coração. Evidentemente, a resposta está na segunda opção. Nós não podemos ouvir a palavra de Deus como se ela fosse coisa comum, e nem darmos ouvidos à palavra do homem, dos seres humanos, ao discurso meramente humano, como se ele fosse palavra divina. Que Deus nos continue a ajudar, que o Espírito Santo continue a nos inspirar, a nos fortalecer e transformar, e moldar, e encorajar, e curar, por meio da sua palavra poderosa. Aleluia, aleluia. Romanos capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, diga, quando nós ainda éramos fracos. Aleluia. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Diz Paulo no verso 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Mediante quais coisas identificamos esse amor de Deus que foi citado no último estudo sobre Romanos, os primeiros 5 versos do capítulo 5, mediante quais coisas identificamos esse amor de Deus que tinha sido mencionado no verso 5, como sendo um amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Mediante quais considerações identificamos esse amor que foi derramado? Essa é uma pergunta absolutamente relevante. É uma pergunta a respeito do processo de revelação, da redenção pela qual Deus tem demonstrado para nós o seu grande amor. No verso 6 que acabamos de ler, Paulo nos entrega a resposta a essa pergunta. A demonstração de que o amor foi derramado. A demonstração exigida foi a morte de Cristo. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Se nós entendêssemos o amor de Deus como algo automático, nós perderíamos parte do pensamento do apóstolo Paulo nesse trecho da Escritura. Quando nós somos confrontados com a nossa fraqueza humana, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse conceito. O fato de que o amor de Deus não é automático. Quando nós sondamos o nosso próprio coração e nos deparamos, nos confrontamos com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, com a nossa impiedade. Quando um ser humano é sincero ao se olhar no espelho e se identificar como o que ele de fato é, vil, nós descobrimos tanto a necessidade do amor de Deus, quanto a maravilha da prova que esse amor nos deu. Quando a nossa impiedade é devidamente avaliada, o que vem, o que brota, o que vem à luz,
na nossa convicção operada pelo Espírito Santo, é o nosso caráter detestável e a profunda e santa ira de Deus. E aí se torna impossível aceitarmos o amor de Deus como algo que se manifesta automaticamente. Porque a questão é a seguinte: o fato de que Deus poderia amar os ímpios, foi isso que Paulo falou aqui agora. Deus entregou Jesus pelos ímpios. O fato de que Deus poderia amar os ímpios, e acima de tudo o fato de que Deus efetivamente amou os ímpios, é algo que jamais poderia penetrar no coração humano. Isso é mesmo o inadmissível. O amor de Deus é uma decisão graciosa de Deus. Justamente porque Deus é amor. E aqui redobre a atenção. Vou repetir. Justamente porque Deus é amor. Deus é luz. Deus é santidade e justiça pura. Nele não há treva nenhuma, nele não há desamor, nele não há maldade. Justamente por isso, Deus não deveria amar a mim e a você. Pois nós não somos seres dignos de sermos alvos de algo tão puro. Ao amor, cabe amar o que é amável, e isso nós não somos. Ao puro, somente é adequado aquilo que é puro, e puros nós não somos. A maravilha do amor de Deus consiste justamente disso, em que Deus decidiu amar os ímpios. E a prova é esta, diz Paulo: Cristo morreu pelos ímpios. E Paulo ressalta esse fato, dizendo que quando Cristo morreu pelos ímpios, eles ainda estavam fracos. O que equivale a dizer que eles eram ímpios, vistos por Deus como ímpios, e Deus quebrou todas as regras, Deus quebrou todos os protocolos, Deus fez o absolutamente inesperado, imprevisível, inaceitável. Deus amou os ímpios. Aleluia. Aleluia. Portanto, o amor do qual a morte de Cristo é a expressão, é a provisão amorosa de Deus para nós. É um amor, diz Paulo, voltado para pessoas ímpias. Como tem sido falado desde o início das pregações sobre Romanos, não é, em hipótese alguma, um amor que foi provocado, que foi atiçado pelas qualidades recomendáveis dos seres humanos. Não. Nem sequer pelas qualidades que um dia os seres humanos redimidos haveriam de manifestar. É um amor absolutamente antecedente. O amor de Deus vem antes de tudo. O amor de Deus por mim e por você vem antes de todos os nossos acertos, vem antes da nossa fé. Deus nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia.
Não é um amor complacente, não. Mas um amor que acha toda a sua motivação, toda a sua força, todo o seu incentivo na bondade de Deus. É um amor plenamente eficaz no cumprimento do propósito da salvação. A morte de Cristo aconteceu em favor dos ímpios e visava garantir o destino maravilhoso que estamos examinando desde o início do capítulo 5. Como vimos na última mensagem sobre Romanos, a morte de Cristo visava o espelhamento da glória de Deus nos salvos, a nossa glorificação. A glória de Deus exibida em nós. Aleluia. Aleluia. A morte de Cristo, diz o apóstolo Paulo, teve lugar a seu tempo. É isso que ele diz aqui. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Essa morte teve lugar, então, a seu tempo. Ou seja, ela aconteceu precisamente no tempo, na época, no momento determinado por Deus, nem um dia depois. Observa a precisão disso em toda a história humana. O dia da morte de Cristo foi exatamente o dia em que Cristo deveria ter morrido. Mas Paulo pode estar se referindo a algo mais. Cristo morreu num tempo adequado, num tempo conveniente, num tempo em que ficou evidente toda a nossa impotência, toda a nossa incapacidade de autossalvamento. Talvez Paulo esteja enfatizando justamente o seguinte: Cristo morreu pelos ímpios a seu tempo, ou seja, o tempo da miséria do homem foi o tempo da obra eficaz de Deus. Aleluia. Consumada na morte do Filho. Noutros termos, a Escritura estaria dizendo o seguinte para nós: quando ficou absolutamente clara a total impossibilidade de redenção humana pela prática da lei de Moisés, ou pela obediência à mensagem dos profetas, quando todas as esperanças falharam, Cristo morreu pelos ímpios. Nem Moisés, nem os profetas, nenhuma das anunciações anteriores foi capaz de mudar o coração humano, somente Cristo. Vocês estão aí? Nem Moisés, nem os profetas, nem nenhuma outra manifestação meramente humana, ainda que operada por Deus, foi capaz de transformar o coração humano. Somente Cristo. Cristo. O tempo da miséria do homem, quando todas as esperanças falharam, Cristo morreu. Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Obrigado, Jesus. Oh, Jesus, obrigado. Mas Paulo pode estar dizendo ainda mais com essa expressão a seu tempo. Nós não podemos nos esquecer do que Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, no capítulo 4, verso 4. Mas vindo, diga comigo, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aleluia. Paulo pode estar falando também sobre quão grandioso é esse tempo da manifestação de Cristo.
A plenitude do tempo, concordando com o que ele diz em Gálatas capítulo 4, o texto que acabamos de citar. A plenitude do tempo, a obra na época consumadora, a última dispensação da história humana, a coroação da história, o cumprimento dos tempos. Hebreus capítulo 9, verso 26 diz o seguinte: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, diga comigo, agora, na consumação dos séculos. E aí o autor aos Hebreus finaliza esse verso 26 do capítulo 9 dizendo: uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, falando de Jesus Cristo na cruz. A plenitude do tempo é a época na qual Cristo morre. É a época para a qual convergem todos os outros tempos. É a época na qual o propósito de Deus para todas as eras, enfim, se concretiza. Enfim, na cruz de Cristo nós temos a plena realização, por exemplo, da vinda do Espírito Santo. No tempo adequado, no tempo planejado por Deus, neste grande tempo de Deus que é o tempo do fim, a seu tempo, Cristo morreu pelos ímpios, inclusive com a sua morte, marcando o início desta grande era. Este é o tempo do pleno derramamento do Espírito, que vinha por vezes sobre juízes, que operava por meio dos profetas, que vinha sobre reis e sacerdotes. Esta é a era do pleno derramamento do Espírito. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Diga comigo, nos últimos dias. Aleluia. Este é o tempo do pleno derramamento do Espírito. Esta é a era que os profetas anunciaram. Joel, por exemplo, foi um deles. Nós, eu e você, estamos vivendo esses dias. O tempo da realização por causa da cruz. Este é o tempo também da plenitude dos testes da fé. Israel por vezes foi testado, mas eu e você estamos na era dos grandes testes de fé. 1 Coríntios capítulo 10, versos 9 a 11, olha o que o texto vai dizer, preste muita atenção. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, diga comigo, ora. Olha o que Paulo vai dizer. Tudo isso lhe sobreveio como figuras. E estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos, os fins dos séculos. Eles experimentaram figuras, a fé estava sendo testada, anunciando coisas maiores que viriam. E as coisas maiores que viriam, nós as experimentamos agora em Cristo, na companhia do Espírito Santo. E justamente por isso estamos expostos aos maiores testes. Quer ver? Quem foi mais testado? Israel no deserto ou a igreja primitiva no Coliseu? Quem foi mais testado? Israel no deserto ou os 260 milhões de cristãos perseguidos? Esta é a era dos maiores testes, acompanhada dos maiores milagres e acompanhada também, olha o que Paulo vai dizer, das maiores revelações dos sentidos
plenos de tudo aquilo que os profetas falaram. Esta é a era das maiores revelações da palavra. Absorva isso. Muito do que está no Antigo Testamento só pode ser compreendido agora. Interessante é que Paulo vai falar sobre isso. Na sua epístola a Tito, no capítulo 1, este tempo como sendo o tempo da revelação da palavra de vida eterna, dos sentidos de coisas outrora ocultas, ou dos sentidos outrora ocultos no Antigo Testamento. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Paulo está categoricamente dizendo o seguinte: eu, como apóstolo, portador da mensagem apostólica, da pregação apostólica, fui incumbido por Deus de trazer à luz a palavra que estava oculta. Palavra determinada por Deus, promessas de Deus feitas antes dos tempos, mas que agora são manifestas por meio da pregação do Evangelho. Vocês estão aí? Então diga comigo, este é o tempo do pleno derramamento do Espírito. Observa que depois que esta era acabar, não temos uma outra era meramente humana. Quando esta acabar, acabou. A hora da manifestação do Espírito, das poderosas manifestações, é agora. Essa é a última fase da história humana. O próximo passo é a volta de Cristo e a glorificação. Acabou. Então vamos falar isso mais uma vez. Este é o tempo do pleno derramamento do Espírito. Este é o tempo da plenitude dos testes da fé. Este é o tempo da revelação da palavra de vida eterna. A palavra, o Espírito, os testes da fé, em nível máximo, são para esta era. A morte de Cristo na cruz pertence, portanto, à época da consumação da história do mundo. Nós chegamos, como dizem os apóstolos, na plenitude dos tempos. Meus irmãos, eu creio que só com esse verso 6 de Romanos 5, eu e você poderíamos orar convictamente, dizendo: Senhor, cumpre a tua palavra. Manifesta em nosso meio as tuas maravilhas, porque tu nos amaste e tu nos prometeste, e tu és fiel à tua palavra. Mostra, exibe a tua glória, ó Deus de Jacó.
No verso 7, Paulo diz: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus, diga, mas Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. No verso 7, Paulo fala sobre o inimaginável espetáculo de alguém morrer pelos ímpios. No verso 8, Paulo exalta o amor de Deus pelo fato de ter sido nada mais, nada menos, Cristo quem morreu pelos pecadores. O verso 7 é interpretado por alguns como um texto que retrata a distinção entre o homem justo e o homem bom. O homem justo seria aquele que considera a justiça, leva em conta a justiça, não se desvia do caminho reto. Esse homem certamente mereceria admiração, respeito, é um homem justo. O homem bom, de outro lado, seria o homem não apenas justo, mas igualmente bondoso, misericordioso. E este homem mereceria mais que o nosso respeito, esse homem seria digno do nosso afeto. Nós nos vincularíamos emocionalmente, de modo afetivo, ao homem bom. Então, se for essa mesma diferenciação que Paulo está fazendo aqui no verso 7, o pensamento seria o seguinte: dificilmente alguém morreria por um justo apenas. Mas alguém até estaria disposto a morrer por um homem bom. Um homem misericordioso, benevolente. Então a ideia seria de que o respeito pela justiça raramente constrangeria alguém a morrer por um homem justo. Mas a afeição, o vínculo afetivo, nos constrangeria a morrermos por um homem bom. Essa interpretação é motivo de debate e não há consenso, né? Há uma longa discussão sobre isso. Há aqueles de outro lado que creem no seguinte: não há qualquer distinção nesse verso 7 entre o homem justo e o homem bom. Paulo estaria falando de uma única e mesma pessoa, usando essas expressões apenas para ressaltar as características, mais de uma, que essa pessoa teria. Então o texto estaria afirmando que raramente alguém morreria por um homem justo e bom, e quanto menos e muito menos por um homem ímpio e pervertido. Por esse, ninguém mesmo morreria. O respeito e a estima poderiam levar um homem a morrer por alguém bom e justo, mas não fariam, normalmente, alguém dar a vida por um homem ímpio. Como não há consenso, eu não vou entrar nessa questão. Verdade é que, na esfera humana, nós sabemos, dificilmente alguém morreria até por alguém justo e bom. Quanto mais morrer por alguém que você sabe não é digno sequer de estar vivo. Para que eu vou morrer por alguém que não merece estar vivo? Alguém perverso.
Então a ênfase é no fato de que Deus é amor. E de que Deus decidiu, pelo seu próprio amor, o amor dele mesmo, o amor que é peculiar a ele mesmo, confirmar isso, dando o seu Filho em lugar dos pecadores. Então, o amor de Deus é colocado em relação direta com a morte de Cristo. Como Deus manifestou o seu amor de modo indiscutível, inegável, na cruz. A morte de Cristo na cruz não faz Deus nos amar, não constrange Deus a nos amar, não promove o amor de Deus, não é isso, é justamente o inverso. A morte de Cristo na cruz é a provisão do amor de Deus para nós. Sendo nós ainda pecadores. Claro que essa expressão aqui equivale àquela que apareceu no verso 6, né? Quando nós ainda éramos fracos. Essas expressões evidentemente são equivalentes. O amor de Deus foi demonstrado em favor de homens pecadores, quando ainda eram pecadores. Esse amor não foi despertado por nenhuma virtude humana, e o propósito de Deus com a morte de Cristo ainda se refere a homens pecadores. Homens pecadores seriam agraciados. Logo, diz Paulo no verso 9, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu quero já ir para o término da mensagem, ainda que eu não esteja no texto, no término da mensagem, porque eu quero parar para orar por estas coisas que nós acabamos de ver. A plenitude do tempo. Eu quero orar com vocês por isso, intensamente, amém? Amém? Eu quero orar intensamente com vocês por isso. Eu quero já ir parando. Quando Paulo diz, logo, muito mais agora, Paulo está usando uma ferramenta aqui da retórica. Retórica é a arte da eloquência, a arte do discurso argumentativo. A argumentação integra a retórica, é parte da retórica. Paulo recorre em retórica a algo que o pessoal da área jurídica utiliza com relativa frequência, que é o argumento a fortiori, uma expressão latina utilizada no meio jurídico preponderantemente. A fortiori é a expressão que significa com razão ainda maior, com razão mais forte. Então, de uma questão menor, deduz-se uma questão maior. De algo menos evidente, se deduz algo mais evidente. Isso é um argumento a fortiori. Exemplo. Vamos a um exemplo jurídico. Suponhamos que uma pessoa deixe um vaso de flores no beiral da sacada do seu apartamento. E esse vaso não está devidamente fixado nesse beiral, e esse vaso cai na cabeça de um transeunte e o mata. Esta pessoa que colocou esse vaso ali, que era responsável por esse vaso, ela poderá e certamente responderá por homicídio culposo, sem intenção de matar. Aqui houve uma situação que alguém poderia classificar como desleixo, como falta de cuidado, como falta de zelo, falta de atenção. Isso, agora olha o argumento a fortiori. Se desleixo, falta de cuidado, falta de zelo, deve ser punido, a fortiori deve ser punido o ato premeditado.
Muito mais ainda, e até com mais rigor, deve ser punido aquele fato que envolve intenção. Paulo aqui utiliza um argumento a fortiori. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O argumento é: se Deus nos amou, estando nós fracos, sendo nós pecadores, não havendo nenhum motivo para que Ele nos amasse com amor salvador, se Deus fez isso quando nós estávamos nessa situação terrível, quanto mais agora que fomos justificados, que somos justos aos olhos dEle, que fomos absolutamente reconciliados com Ele pela fé em Cristo, quanto mais Deus nos livrará da ira do último dia. Muito mais. Somos justificados, diz o verso 9, pelo seu sangue. Diga comigo: o sangue de Jesus nos justifica. Aleluia, aleluia. Nós fomos reconciliados com Deus por meio da morte de Cristo, quando ainda éramos seus inimigos. Com maior certeza, seremos salvos pela vida de Cristo. Vamos parar para orar, meus irmãos? Eu quero orar com vocês. Este é o tempo do pleno derramamento do Espírito, este é o tempo dos plenos testes de fé, este é o tempo de revelação da palavra da verdade. Deus quer se revelar a mim e a você, por meio da sua palavra, em meio aos testes da nossa fé, e por meio do seu Espírito, generosamente derramado em nosso meio. Observa que essa expressão de Joel, derramar, ela já traz a ideia de abundância. É bem a figura lá do Antigo Testamento, do azeite derramado sobre a pessoa que era ungida, ou da bebida derramada na oferta. É algo abundante, algo generoso, não é a conta-gotas. Eu quero. No domingo nós devemos ouvir mais um milagre extraordinário. Extraordinário, que Jesus operou no último dia da última semana de oração. Na oração por causas impossíveis. Uma causa absolutamente impossível, que está deixando... Os médicos vão ter sérios problemas para entender o que Jesus está fazendo, né? Porque está absolutamente fora das possibilidades da ciência, fora. Jesus está operando maravilhosamente, porque Ele é maravilhoso. Ele é santo, Ele é lindo, Ele é poderoso. Mas eu quero mais. Vamos clamar, meus irmãos, por mais palavra, mais Espírito, mais testes da fé. Vamos orar? Una-se ao irmão, a uma irmã, faça trio, faça